de ímpar, Senhor, porque esse dia só vai acontecer hoje. Por estar aqui, Senhor, por glorificar o seu nome junto com meus irmãos, por exaltar a tua palavra de forma tão poderosa, sabendo que você existe e que você é galardoador daqueles que te buscam. E aqui nessa manhã está um povo que te busca, um povo que decidiu estar aqui, Senhor, se rendendo a você, dando as primícias da semana a você, entregando o que te pertence, sabendo que você é Deus e vai fazer muito mais além daquilo que estamos pedindo ou pensando. Obrigada, Senhor. Obrigada por cada um que está aqui nessa manhã. Obrigada porque nenhum de nós vamos sair daqui do mesmo jeito que estamos. Você tem as respostas que o nosso coração precisa. Eu te dou ações de graça, Senhor, por mais uma semana que se inicia. Uma semana, Senhor, onde tudo será resolvido. Uma semana de paz, uma semana de alegria. Uma semana em que teremos a tua provisão, teremos você nos guardando e nos livrando de todo mal, teremos a tua mão poderosa de Deus aberta sobre nós e a nossa casa, sobre nossa família, sobre nossos filhos, sobre netos. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, porque essa é a semana que você fez e essa semana ela vem carregada de bênção. Ela vem carregada de tudo aquilo que é necessário para a nossa alegria ser completa. Obrigada, Senhor, obrigada, obrigada, obrigada. Sabe, Senhor, é tão bom poder todo domingo chegar aqui na frente dessa igreja, Senhor, e cultuar o teu nome, Senhor, entregando a você o que é seu. Obrigada, Senhor, obrigada. Você tem as primícias da minha vida, você tem as primícias da minha semana, você tem as primícias da minha renda, você tem as primícias de tudo aquilo que é meu, Senhor. Em nome de Jesus, nós te entregamos esse culto em tuas mãos. Faça como está no coração do Pai, Espírito Santo. Em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém. Gente, vocês viram esse cesto aqui na frente? É um lembrete para mim e para você que em toda Santa Ceia nós vamos estar recolhendo alimentos para doar para as famílias da igreja que precisa. Então, se você tem condições de trazer um alimento, você traz. Se tiver condições de trazer meio alimento, você traz. Se tiver condições de trazer um fardo de alimento, você traz. Amém? Aqui é para que todos possam contribuir. Chega aí, entrega, né, ao Senhor, e o Senhor vai nos ajudar e nos guiar a entregar as pessoas certas. Amém? Então, é muito bom quando a gente está na nossa casa precisando de algo e algo chega para nós, né? Mas a gente precisa também ser milagre para a vida de pessoas. E nessa manhã e à noite você vai ter a oportunidade, no próximo culto de ceia também você vai ter a oportunidade de estar assim, Andréa, mas eu não tenho agora, só na outra semana. Você vem e entrega a vaga, tá certo? Mas todo culto de Santa Ceia, esse baúzinho vai estar aí e a gente vai fazer ele transbordar. Amém? Recebi um pedido de oração aqui também, bem importante. Não sei se você conhece o irmão Rubinho, que fica aí sempre aí no estacionamento, nos ajudando, um servo bom e fiel. O irmão dele, Ricardo, saiu para trabalhar em João Pessoa e desapareceu desde quinta-feira. Quantos sabem que Deus sabe onde ele está? E a gente vai orar agora pedindo a Deus que mostre onde esse Ricardo se encontra, né? Quando o irmão Rubinho me entregou o pedido de oração ali, eu me lembrei do momento em que Saul saiu para procurar os animais de seu pai. E Deus já tinha dito que os animais já tinham voltado para casa, né? E nós cremos que pode ser dessa forma também com a vida do irmão Rubinho. A gente vai orar aqui e esse homem vai aparecer. Amém? Onde ele estiver, onde Ricardo estiver, ele vai dar um sinal de vida. Amém? Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, você sabe onde o irmão do seu Rubinho se encontra, Ricardo agora. Eu chamo ele pelo nome para voltar para casa, no poder que há no nome de Jesus. Eu oro e creio, Senhor, e creio, Pai, junto com a tua igreja, que você vai guardar e livrá-lo de todo mal e trazê-lo em boas notícias, em nome de Jesus. Aonde esse homem estiver, Senhor, que ele seja achado, que ele seja encontrado, que seja sinalizado para a família, aonde ele se encontra. Eu sei que nada está oculto aos teus olhos, que tudo está patente, Pai, a tua visão. E eu peço agora, em nome de Jesus, junto com a igreja, que aonde Ricardo estiver, que ele apareça em nome de Jesus, que haja um sinal
para a família, Pai. No poder que há no nome de Jesus, toda inquietação e toda ansiedade caindo por terra e tudo se resolvendo, Senhor, da melhor forma, para que teu nome seja exaltado, glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amém? Satanás não vai roubar a paz do seu Rubem, em nome de Jesus. Amém? Deus é bom. Obrigada, Grupo Louvor. Você pode sentar, gente. Vamos ter uma Santa Ceia poderosa, amém? Temos uma mesa aqui diante de nós que tem cura, que tem salvação, que tem libertação. Tivemos já também uma EDL poderosa lá em cima, amém? Se você ainda não faz parte, pergunta a pessoa que está do seu lado, diga assim, você faz parte de algum GCC? Foi o que ela disse, diz aí, diz aí. Se ela não fizer parte, tá certo? Diga a ela, você precisa fazer. Amém? Diz ela que ela precisa fazer. Por quê? Porque ela precisa estar envolvida com as coisas que a igreja dela está, né? Precisa conhecer mais sobre os irmãos da igreja, e isso também é uma oportunidade ímpar para fazer novas amizades. É muito bom estar envolvido em GCC, amém? É preciso isso para um crescimento, para um avanço. Eu não sei se você já recebeu hoje, eu acredito que hoje à noite vai estar sendo distribuído um cartãozinho onde você pode preencher e dizer se você está inserido em algum GCC ou não. Se não tiver, alguém vai entrar em contato com você e vai conduzir você para um GCC próximo da sua casa. Se você é jovem, se você é adolescente, tem GCC de casais, tem GCC misto, amém? E agora também vai ter GCC de criança. A tia Adete já anunciou que vai abrir um GCC de criança e eu sei que vai ser muito bom, vai envolver as crianças naquilo que Deus tem e quer, amém? Deus é maravilhoso. Olhe para seu irmão e diga para ele, que bom que você veio. Amém? Quem estava aqui na conferência de oração e foi abençoado? Gente, foi maravilhoso, não é verdade? Vou dar só uma palhinha para quem não estava, viu? Uma frasezinha que eu escutei que está mexendo com minha vida, né? Cíntia Miranda disse aqui que eu não sei o nome do autor dessa frase, né? Eu não decorei o nome do autor, mas só decorei a frase mesmo. Ela disse que era melhor, né? Que Daniel achou melhor entrar na cova dos leões do que parar de orar, né? Olha a intensidade que Daniel dava à oração, né? Ao ponto de ser protegido lá dentro. Ele disse, ó, se é para entrar na cova dos leões ou se é para parar de orar, eu prefiro entrar na cova dos leões, ao invés de parar de falar com meu Deus, né? E isso é muito importante. Ele sabia o resultado que isso traria para a vida dele, ao ponto de mostrar todo o reinado que Deus era com ele, amém? Então olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, como vai a tua vida de oração? Diga assim, a sala de oração da sua igreja é aberta 24 horas. Diga a ele, escolha um horário para você estar. Amém? Tem sido um tempo glorioso aí. As vigílias também têm sido maravilhosas, participando de uma vigília poderosa esse final de semana, da sexta para o sábado. Foi poder de Deus. Eu não sei se o céu desceu ou se a gente subiu. E fui convocada para falar sobre as primícias. Ou seja, dê as primícias a Deus. Olhe para seu irmão e diga assim, as primícias sempre será de Deus. É algo que Deus não abre mão. Amém? E a gente tem que estar bem consciente disso. Às vezes a gente, quando fala em primícia, a gente só pensa na possibilidade do dinheiro, né? Ah, não, eu entrego meus dízimos ao Senhor, a primeira parte, eu tiro logo os 10%. Tem gente que diz assim, nada, quando eu recebia em dinheiro, eu tirava a melhor parte, até as notas, eu preferia tirar as notas mais novas para entregar ao Senhor como primícia. Isso é louvável, isso é maravilhoso. Mas Deus também não está só interessado no teu dinheiro. O teu dinheiro é que, quando você entrega ao Senhor, quem é beneficiado é você. Amém? Você é beneficiado duas vezes. Uma, porque melhora a casa do Senhor, então o ambiente fica melhor para você. E melhora também a tua vida financeira, porque você santifica os 90% que fica com você. Mas Deus quer também as primícias da tua vida, as primícias do teu dia, né? Se Deus tem um primeiro lugar na nossa vida, Deus tem tudo. Se Deus não tem um primeiro lugar na nossa vida, eu vou dizer, a nossa vida vai ser um pouco sem forma e vazia. Né? Embora Deus esteja no nosso coração, mas a gente não está priorizando. E é muito ruim morar num lugar onde a gente não é priorizado. Né? É horrível. Eu não sei se você já passou por momentos assim, né? Quem é casado, de estar
meio estremecida aí com o cônjuge, aí você passa, a pessoa faz assim, para não bater em você, né? Aí dorme de costas, é uma resenha, depois termina tudo, né? Bem, graças a Deus. Mas, geralmente, né, quem não trata logo fica de mal e faz aquela história da mudinha, fica sem falar. E é terrível aquele ambiente, até que ele se normalize, não é assim? É terrível mesmo. Agora, imagina Deus dentro dessa casa aqui, que é você, né? Ele simplesmente desejando ter uma comunhão maior com você, desejando falar algumas coisas para você, anunciar as coisas que você não conhece, as coisas grandes, né? Desejando um momento com você, né? E você sempre adiando esse momento, sempre colocando esse momento para o segundo momento. Eu queria que acendesse aqui, pode ser? Né? Então, assim, é ruim isso, né? É ruim para quem é humano, e eu acredito que também é ruim para Deus. Eu acho que é o momento em que Deus se entristece com a minha vida e com a sua. Quando a gente já amanhece o dia, já bota a mão no arado, sem sequer convidar Deus para aquele dia. Eu sei que muitas vezes está bem corrido, a gente parece que não tem mais 24 horas, mas eu sei de uma coisa, tudo que a gente for fazer, a gente pode fazer envolvido com Deus. Não é verdade? A gente pode acordar já se envolvendo com Ele, agradecendo a Ele. Eu acredito que 2, 3 minutos que você tire para estar com Ele, se você não tem todo o tempo do mundo, se você prefere dormir um pouco mais, ao invés de acordar mais cedo para estar com Ele, mas pelo menos que você dê um tempo para escutar Ele. Né? Além de falar, escutar. Porque Ele tem coisas grandes para nos anunciar. Amém? Às vezes eu vejo pessoas assim, bem entristecidas com a vida. Eu digo, como é que está o teu devocional? Aí fala, e dá tempo? Eu digo, dá. Né? Eu tenho as mesmas 24 horas que você tem. Né? Todo mundo aqui tem 24 horas para viver, gente. Não é isso? Cada dia que passa é 24 horas que Deus concede para mim e para você, para a gente escrever alguma coisa de bom nessa vida, né? E deixar marcas para as pessoas que vão vir depois. Mas uma coisa é certa, se a gente não pega essas 24 horas e utiliza ela da melhor forma, eu vou te dizer, a gente vai passar por ela sem ver e vai sempre dizer que nunca tem tempo para nada. Né? Então, divida aí o tempo aí das redes sociais, divida aí o tempo do que você vem fazendo com tanta frequência e você pode tirar pelo menos 10, 20, dar o dízimo do seu dia ao Senhor, não sei, né? Tua hora de almoço, eu não sei, eu sei de uma coisa. Ele diz que se Ele tem um primeiro lugar na sua vida, você vai ter sempre boas instruções e estratégias para uma vida melhor. Eu quero uma vida melhor. Você quer? Então, Deus começa ensinando a mim e a você o que fazer para essa vida melhor, né? Oferecer sempre o primeiro lugar, o primeiro momento para o Senhor. Sempre quando a gente tem as primeiras cadeiras, a gente dá para quem? Para quem a gente honra, não é assim? Para quem já galgou algum momento, alguma coisa, não é isso? Você chega na sua casa, você bota a sua melhor toalha, né? Não deveria usar o seu melhor sempre, né? Eu também tenho esse hábito. Aí bota melhor isso, melhor aquilo, aquela coisa toda. Mas sabe de uma coisa? Deus quer esse melhor seu também. Né? Deus quer o seu melhor momento. Qual é o meu melhor momento? Aquele que eu posso parar e dizer assim, agora eu e você. Né? E sim, Senhor, eu acordei um pouco mais cedo hoje porque eu queria estar com você. Né? Eu acredito que podemos fazer isso, né? Hoje pela manhã, quando eu acordei, eu ficar acordando às 4h20 da manhã. Não é costume acordar isso, geralmente eu acordo às 5. Mas aí, quando eu acordei, eu disse, Senhor, eu acordei porque eu quero ficar com você. Né? Eu cheguei a ver aquela alegria. Não era para nada, só para dizer, eu quero ficar com você. Eu quero ficar com você. Né? E eu vou te dizer, não tem dia melhor quando você diz isso para ele. Eu acordei porque eu quero ficar com você. Eu decidi levantar um pouquinho mais cedo, somente para dizer que eu quero ficar com você. Eu quero você. Amém? Então, olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, eu sei que você vai fazer isso com mais frequência. Mateus 6, versículo 33. Aliás, vamos ler, sabe de onde? Do 26, 6, 26. Diz assim, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós mais do que todas as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansioso quanto ao vestuário?
Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existem e amanhã são lançadas no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscais, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas que foram lidas e apresentadas, vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã terá o seu cuidado. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, ele começa mostrando, né, a razão de muitas vezes a gente não buscar Deus em primeiro lugar. Né? Ele diz, não ande dessa forma, sempre buscando algo, né, para si. Porque Deus sabe o que eu e você precisa. O que Deus quer de mim e de você para que haja manifestação é só a obediência, de buscar Ele em primeiro lugar. Deus não quer todo o tempo que você tem. Ele nos deu 24 horas. Se nós desejarmos, podemos dar o dízimo do nosso dia a Ele. Mas se nós não pudermos dar o dízimo, Ele também sabe. Com relação ao nosso dia. Senhor, eu gostaria muito de te dar 2h40 nessa manhã. Mas eu tenho que trabalhar. Né? Mas, Senhor, eu vou te dar 5 minutos de qualidade. Eu vou te dar as primícias. Eu acabei de acordar, já caí de joelho aqui, Pai. Né? Se você tem hábito de orar de joelho, se não tem, também fica livre, né, com relação a isso. Não existe uma forma de oração, existe um Deus que te ouve e você que fala. Amém? Mas também não é proibido você se prostrar diante do seu Deus. Né? Se faz tempo que você não se prostra, eu aconselho, se prostre diante dele. Amém? E aí, o que acontece? Ele diz, olha, busca em primeiro lugar, porque estas coisas, elas vão vir até você. Não é? Eu acredito que quando a gente está desenvolvendo esse tipo de comunhão com Deus, muitas vezes a gente nem para comprar algo chega até a gente. Né? Tem coisas que você só pensa, daqui a pouco a pessoa chegou para você e trouxe para você. Aí diga, meu Deus do céu, como é que ela sabia? Não, ela não sabia, ela simplesmente foi guiada por Deus, porque Deus sabia a tua necessidade. E Ele queria suprir, Ele queria mostrar que enquanto você estiver com Ele, enquanto você der as primícias do seu dia a Ele está ciente de tudo aquilo que você precisa, que eu preciso. E Ele quer suprir essa necessidade, mas Ele também quer que você supra a necessidade dele, de buscar Ele em primeiro lugar, porque isso é uma ordenança. Ele diz, olha, me busque em primeiro lugar e eu vou suprir tudo o mais. Né? Eu só quero o primeiro lugar na sua vida. Se você, antes de comer, você fala comigo, você está me dando a primazia. Se você, às vezes a gente está com tanta fome que a gente esquece, não é horário, não, peraí, quem vai orar agora, né? Está abençoado porque eu orei pela feira. Não. Deus queria só o primeiro momento que fosse dele. Né? Que você colocasse ele antes de qualquer coisa. Antes do teu prato de comida, antes do teu filho, antes do teu carro, antes da tua esposa, antes do teu casamento. Colocar ele em primeiro lugar. Né? Então, assim, se houver divergência entre você e o seu cônjuge com relação a alguma coisa que Deus disse, então pronto, você vai ter que convencer o seu cônjuge daquilo que Deus disse é primazia para a sua vida. Está entendendo? Ele tendo sempre o primeiro lugar. É claro que Deus não vai trazer divergência entre os cônjuges pela palavra dele. Muito pelo contrário, ele vai trazer a unidade. Mas se, muitas vezes, você vai ter que escolher, né? Tá com Deus ou tá com outras coisas que você precisa fazer. Se você der a primazia a Deus, com certeza as outras coisas vão ser acrescentadas. Amém? As outras coisas vão ser acrescentadas. Diga assim, as primícias tem que ser de Deus. Aí, olhe para seu irmão e diga assim, sabe isso que você está sonhando? Desejando, trabalhando por isso. Deus sabe o que você quer. Entrega as suas primícias a Ele.
E isso aí vai chegar fácil, fácil. Provérbios 3, 9. Uma certa feita, eu vou contar esse testemunho porque isso aconteceu, né? Na minha família, eu posso falar. Eu sempre dizia isso para o meu pai, né? Meu pai sempre foi aquele duro na queda, né? Com relação ao que Deus falava, né? Mas graças a Deus ele partiu para a glória com o Senhor. E eu lembro que certa feita ele estava me contando algo que estava acontecendo. E eu cheguei e disse a ele, eu disse, pai, o Senhor é o teu pastor. E ele não vai permitir que o Senhor passe por isso, não. Aí ele disse, se o Senhor é meu pastor e nada me faltará, se eu não trabalhar. Mas se eu trabalhar, fique certo de uma coisa, André, eu vou ter. O que é que ele estava querendo dizer para mim? Que, em outras palavras, que não era Deus que supria, era a força do braço dele. Agora, como a força do meu braço vai suprir, se Deus é que me dá força para trabalhar? A Bíblia fala sobre isso. Esse pai, eu não queria discutir com vocês sobre a palavra de Deus, mas eu quero dizer que ela é mais real do que isso que o Senhor está dizendo aí agora. E aí passou alguns dias e sabe, tudo aquilo que ele estava planejando fazer, deu por água abaixo. Por quê? Porque se Deus não é a primazia, vai ter outra primazia. Não é? Se Deus não tem as primícias, vai ter algo que vai ter a primícia na sua vida, que vai ocupar os teus olhos, que vai ocupar o teu coração, que vai ocupar o teu pensamento. Não é assim? E eu lembro que as coisas começaram a dar errado para painho. Dar errado, valendo mesmo, a ponto dele entrar numa depressão. E ele chegou para mim e disse, minha filha, eu não sei o que está acontecendo, parece que tudo que eu estou fazendo está dando errado. E começou falando. E aí ele abria muito coração comigo na época, quando ele estava, era bem parceiro, eu e ele. E aí eu me lembro disso, que eu cheguei para ele e disse, pai, confia. E o Senhor é teu pastor. Se ele for o teu pastor, essas coisas tudinho vai começar a entrar no eixo. E ele olhou assim para mim e disse, eu tenho que me render mesmo, né? Ele é o meu pastor. Quando ele disse isso, né? À tarde, do nada ele encontrou com uma pessoa. E a pessoa era justamente a pessoa que podia resolver tudo. Né? E ele chegou para mim, aí ele ligou para mim à noite e disse, Déia, tu não sabe o que aconteceu. Eu disse, o que foi, pai? Ele disse, rapaz, eu encontrei com um gerente do banco que fazia muito tempo que eu não via, e ele facilitou isso, facilitou aquilo, e bebê, e bababá. E começou a conversar comigo e disse, Grinaldo, rapaz, fazia tempo que eu estava te procurando, não conseguia te achar. Quando a gente dá as primícias ao Senhor e dá honra ao Senhor e confia no Senhor, o Senhor vai fazer que a gente seja achado. E eu quero te dizer, muitas vezes as pessoas sem um entendimento não dá essa primazia ao Senhor, não coloca o Senhor em primeiro plano, acha que tudo é na sua força, acha que tudo é do seu jeito, e não é, minha gente. Ele disse é que nos dá força para adquirir riqueza, Ele é que nos dá força para trabalhar, Ele é que nos dá graça e suficiente para a gente conseguir adquirir. Sabe, tudo que você tem hoje é com a permissão dEle. Se você alarga a sua visão e coloca Ele em primeiro lugar, as demais coisas também te serão acrescentadas. Né? Se não for a Deus, nada acontece. E eu lembro disso, que eu disse, está vendo, pai, que agora o Senhor confia que Ele é o seu pastor? Ele disse, é, minha filha, tem razão. Depois de 3 meses de sofrimento. Não é? Onde Deus queria que aquele homem fosse encontrado em algum lugar da vida. Não é isso? Eu não sei se isso já acontece com você. Tem pessoas que passam por você e me dizem, rapaz, fazia tempo que eu estou querendo falar contigo, e de repente é uma coisa boa para você. Você se tornou visto para aquela pessoa. Por quê? Porque Deus fez isso. Né? E termina encaixando na tua vida com aquilo que você precisa. Então eu quero te dizer, se você colocar tudo diante do Senhor, eu vou te dizer, o diabo não vai encontrar vantagem em nada. Não vai esconder nem você de alguém, nem alguém de você. Tudo vai ser fácil, tudo vai se encaixar. Você terá favor onde você chegar. Não é? Por que Daniel dava primazia à oração? Daniel passou por 3 reinos. 3 reinos. E ele dava as primícias do seu dia ao Senhor, orava por 3 vezes. Era costume de Daniel ter aquele momento com o Senhor. Por quê? Porque ele precisava de sabedoria, ele precisava de habilidade, porque ele lidava com o governo. E ele passou por 3 governos, né, sendo aquela pessoa principal.
E não era indicação, não. É porque era Deus que levantava aquele rapaz. Levantava os demais também. Mas por quê? Sempre ele tinha aquela conversa na vertical. Ele não dava prioridade à horizontal. Sempre aquela conversa na vertical. Senhor, aí quando saía dali, a vertical funcionava. Né? Aqui e ali, e tudo ia se encaixando de uma forma gloriosa. Então, as primícias da nossa vida tem que ser para Ele. Nosso primeiro momento, antes de qualquer aconselhamento, antes de qualquer coisa, buscar em primeiro lugar o Senhor. Provérbio 3, versículo 5, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração. Olha para você mesmo e diga assim: tem que ser de todo o seu coração. Quando é você olhar para você mesmo, é você olhar para dentro de você, né? E dizer assim, poxa, você não pode ficar com isso aí, não. Tem que ser de todo o seu coração. E ele diz, não te estribe no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos. Em todo momento você reconhecer, foi Deus. Né? Foi Deus. Né? Ah, rapaz, tu não sabe, fulano fez isso e isso por mim. Graças a Deus pela vida de fulano que foi usado. Mas foi Deus. Né? Foi Deus. Porque se a gente não reconhecer que tudo vem dele, tudo é por ele, para ele, a gente vai estar sempre com expectativa em pessoas. E pessoas são tão falhas quanto eu e quanto você. Nossa expectativa não pode estar em pessoas. Nossa expectativa tem que estar em Deus, que é sobrenatural e que vai suprir a nossa necessidade, que vai estar do nosso lado, que vai nos levar adiante. Amém? Então, às vezes, poxa, meu Deus do céu, essa pessoa disse que ia fazer isso por mim. Poxa, quantas vezes a gente não se decepciona? Que a pessoa disse que ia fazer aquilo. Às vezes é uma besteira, a pessoa marcou com você e de última hora desmarca. Meu irmão, eu perdi o dia, o cara marcou comigo, não, né? E não fez isso, não estava lá. Mas sabe, quantas vezes que Deus tratou com você para não fazer? Nenhuma. Nenhuma. Ele até antecipa, dependendo do coração da gente. Dependendo da fé, dependendo da visão alargada, dependendo daquilo que a gente está declarando. Amém? Aí ele diz, olha, não se estribe no seu entendimento, não. Reconheça em todos os seus caminhos. Reconheça, diga assim, só pode ser Deus. E ele endireitará todas as tuas veredas. Então, se tem alguma coisa errada, ele vai endireitar primeiro para depois te abençoar. Você reconhece ele, Senhor, eu sei que sem você eu não posso não, mas você pode me ajudar a me livrar disso. Você pode me ajudar a entrar nisso. Você pode me guiar a isso. E aí Deus vai pegar junto com você e colocar no eixo aquilo que está fora de eixo e vai tudo se organizar. A tua vereda vai ser verde, vai ser aplanada. Né? Ele diz, não seja sábio aos seus próprios olhos. Quantas vezes você vai ministrar para alguém sobre isso e a pessoa faz, eu já sei que as premissas têm sido do Senhor. Sim, tu sabe, agora tu está fazendo. Entre saber e fazer existe uma distância. Porque o que vai funcionar não é o saber, não, é fazer. O saber é só o conhecimento que chega à nossa mente. Ah, eu sei. Isso aí, eu dou um banho, eu sei. Me chama para explanar isso aí, para ver se eu não destrincho todinho. Por quê? É só ler, meu irmão. Entender e botar para fora. Não é verdade? Agora, fazer é outra história. Vai sair com vida, vai sair com força. A sua vida está pautada naquilo que você aprendeu. Então, vai ser fácil você conduzir a pessoa à busca. Vai ser fácil, né? Procura um lugar na tua casa onde você possa todo dia, naquele mesmo horário, ter um encontro com Deus para você ver. Quem sentar naquele teu lugar vai sentir uma diferença. Eu gosto muito de orar no meu sofá. E eu achei bem interessante, né? A maioria das pessoas que eu recebo, que muitas vezes assim nem é crente, que vai na minha casa, que senta naquele lugar que é meu lugar de oração, né? Aí ela fala assim, essa casa é diferente. Você buscou a presença para aquilo ali. Né? E eu comecei a observar isso de propósito. Né? As pessoas que não tinham o Senhor, que às vezes chegavam lá em casa com uma família, alguém que não tinha o Senhor, que sentava, né, na parte do sofá que eu sento de manhã para orar, dizer isso. Aí faz, é uma paz. Você está acostumado com aquele ambiente. Mas quem está lá fora, não. Faz isso para você ver.
Depois de algum tempo aí, você me dá um feedback disso aí. Diz assim, honra o Senhor com teus bens. Ah, não, a gente nem terminou de ler o 7, foi? Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Sabe, Deus não é aquele Deus carrasco que diz assim para a gente, faça isso e pronto. Não, ele sempre, quando pede para que eu e você faça algo, ele dá um bônus. Ele diz, ó, me honra primeiro, né? Às vezes as pessoas pagam todos os débitos para depois tirar o dízimo. Não, dízimo é primícia, gente. Assim como a nossa vida tem que ser primícia para Deus, o que é nosso tem que ser primícia também para Deus. Né? Então, assim, as primícias de toda a tua renda, tira a primeira parte que é de Deus. Tira primeiro aquela parte. Agora não tira com tristeza, não. Tira com alegria. Porque mesmo que os 90% que sobe não dê para pagar os teus débitos, Deus vai fazer uma forma de chegar até você a liquidação total. Deus vai botar a tua vida em ordem. Ele não disse que vai endireitar nossas veredas? Agora é necessária a nossa atitude, né? É como eu te disse, olha, com o que está escrito, que você conhece e eu conheço, até a prática, existe uma distância. Se nós decidirmos pela prática, a gente vai ter o resultado que a prática garante. E ele disse, olha, se você entrega para mim a parte que me cabe, eu vou endireitar suas veredas. Eu vou fazer... Ó, olha só o que ele diz aqui, ó, meu Deus do céu. Deus mente? Bora lá, vou dizer de novo. Deus mente? Aí o que ele diz aqui? Se você... Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Gente, se Deus dissesse assim, olha, você me honra com as primícias da sua renda, e eu vou encher os teus celeiros, já era de bom tamanho, porque o enchimento de Deus é generoso. Não é? Deus nunca dá uma coisa assim. A gente aprendeu a receber pouquinho, tiquinho, por causa do pai e da mãe da gente que ganhava pouco. Então fica com a mentalidade pequena, achando que nunca vai ter, que nunca vai conseguir, que só aquela pessoa conseguiu, que só, graças a Deus, que eu me livrei de pensamento negativo, porque era muito, viu? Graças a Deus que eu decidi renovar minha mente pela confissão da palavra. É por isso que eu escrevo até hoje sobre isso. Mas eu quero te dizer algo. É importante que você se livre disso, dando um passo para Deus. Se você dá um passo para fazer o que Deus diz, mesmo que aquilo ali vá ferir você, eu vou te dizer, no final, essa ferida sai e vem fartamente. Diga, fartamente, o que você precisa. Amém? Eu posso contar N testemunhos nessa área. Né? Eu lembro que, certa feita, eu não trabalhava. Eu tinha... deixado Não, eu não estava trabalhando, foi isso mesmo, eu estava desempregada nessa época. E o que aconteceu? Eu fui para um culto na Cruz Cabugá. E Cleone chegou para mim e disse assim, os meus filhos estudavam lá no São Bento. Aí Cleone chegou para mim e disse assim, ó, eu só tenho esse dinheiro aqui para você comprar o material dos meninos. Vai comprar o que der. Tá aquele tempo que você está mais pendurado do que tudo na vida, que você não tem dinheiro para nada, nada. Se você respirar e tiver que pagar, você tampa o nariz. Não é verdade? E aí eu lembro claramente assim que estava um negócio feio lá em casa, né? Só tinha... Até a feira eu tinha que fazer com a máquina de calcular, porque se passasse um centavo, eu não tinha um centavo para dar ao caixa. E aí eu lembro claramente, né, que ele disse para mim, só tem esse dinheiro aqui. Quando eu comecei a olhar a lista de material dos meninos, Tesoura Mundial, e lá só aceita se for, eles conferiam na época. Agora eu não sei se faz isso, mas na época, a mulher sai dizendo, não, isso aqui não é mundial, não, isso aqui não tinha paliativo, não, tinha que ser aquilo mesmo que eles pediam e acabou-se. E aí eu lembro que eu tinha pouco tempo para fazer isso, mas só que eu tinha dito algo ao Senhor, eu disse, Senhor, eu não estou trabalhando, eu não tenho dinheiro, então todo o dinheiro que chegar na minha mão, eu vou dar o dízimo ao Senhor. Gente, isso aí foi uma decisão minha. Eu falei com Cleone antes, não vai fazer isso porque eu fiz, tá certo? Mas, assim, eu cheguei para Cleone e Cleone disse, se você acredita que vai ter, certo? Você faça. Mas não venha fazer para depois me pedir, não, porque eu não tenho. Ele deixou muito claro para mim. Né? A gente sempre tem uma comunicação muito
clara em casa. E aí eu disse, tá bom, né? E eu lembro que eu cheguei no culto nesse dia e eu disse, Senhor, eu vou dizimar desse dinheiro. Na época ele tinha me dado R$ 100, era como se fosse R$ 1.000 hoje. Aí, assim, o valor, né? Aí eu disse, meu Deus do céu, eu vou tirar R$ 10 desse dinheiro e vou dar, né? Aí eu fui no fiteiro lá perto de casa, troquei o dinheiro, pronto, levei os R$ 10 no bolso. Menino, que alegria para dar aquele dinheiro. E ao mesmo tempo, quando eu acabei de colocar aquele dinheiro, eu digo, e agora, essas tesouras mundial? Né? Assim, aquela assim, né? De um lado vem toda a fé que você tem, do outro lado vem toda a dúvida, né? Eu digo, meu Deus do céu, se não tiver, isso vai dar um rolo, né? Vai começar a briga logo dentro de casa, né? Porque se esse menino não entrar na escola por causa de 2 tesouras, ou eu fecho o tempo na escola, ou o Cláudio vai ter que dar os pulos dele para comprar, né? E aí, eu lembro como se fosse hoje, né? Terminou o culto, aí o pessoal todo se confraternizando, aí nesse tempo o Verbo da Vida era na Cruz Cabugá. Aí eu fui descendo as escadas. Quando eu fui descendo as escadas, a diretora do Rema, Sama, me chamou e disse, Andréia, vem cá. Aí eu digo, o que é que ela quer comigo? Aí ela disse, vem cá, mulher, vem cá rapidinho aqui na secretaria. Aí eu nunca tinha entrado na secretaria da igreja, aí entrei, eu disse, diz, Sama, tu tá precisando de alguma coisa? Aí ela disse, tô, que tu senta aí um minutinho que eu quero falar contigo. Eu digo, tá bom. Aí eu sentei e fiquei esperando, né? Aí ela foi e falou com todo mundo. Eu digo, meu Deus, Clã deve estar lá embaixo com os meninos, para a gente pegar o ônibus para ir para casa, né? Aí eu disse, Sam, tu não pode deixar para a gente conversar à noite, não? Ela, não, tem que ser agora. Aí eu digo, tá bom. Aí sentei, né? Fiquei esperando. Eu disse, mulher, por que ela não está com os 2 meninos lá embaixo? Disse, aí ela disse, não, eu vou aí agora. Aí sentou-se, abriu uma gavetinha lá, tirou uma notinha de 100 e disse, tome, isso aqui é o senhor que está mandando lhe dar. Eu fiquei estatalada, porque eu nunca tinha recebido uma oferta de ninguém, principalmente naquele valor, entende? Eu nunca tinha recebido nenhuma moeda, minha gente, quanto mais um negócio daquele. Aí eu fiquei assim, olhando para ela, eu disse, para mim? Aí ela disse, é. Aí eu disse, mas por que tu está me dando esse dinheiro? Ela disse, porque Deus mandou. Aí eu peguei os R$ 100, dobrei, botei no bolso, eu fui gelada, descendo, né? Eu disse, meu Deus, vou dizer a Cláudia que eu ganhei R$ 100. Aí eu cheguei de Cláudia, eu disse, que é? Eu ganhei uma oferta. Aí ele disse, de quem? Aí eu disse, de Sâmia. Aí ele disse, foi. Aí ele disse, de quanto? Aí eu digo, de R$ 100. Aí ele parou, olhou para mim. Aí eu disse, não, mas é para comprar a matéria dos meninos. Aí eu fui de noite, já tinha mais 10 para dar. Porque Deus sempre quer acrescentar a gente mais E você não pode dar naquela condição de dizer assim, fulano é que vai me abençoar. Você tem que confiar nele. Nele. Entende? Há muitos anos atrás também aqui nessa igreja, eu lembro que eu tinha comprado algo na revista da irmã e era R$ 5. A salva passou, irmão. E minha mão começou a coçar para botar os R$ 5 dentro. E eu disse, rapaz, eu tenho que pagar a irmã, é o dinheiro da revista, que eu comprei um negócio a ela. Aí eu disse, sabe de uma coisa? Eu vou confiar no Senhor. E eu coloquei dentro da salva aquele dinheiro. Eu entreguei ao Senhor. E quando eu entreguei ao Senhor, veio aquela alegria no coração e eu fiquei tranquila. Ainda faltava uma semana para pagar a irmã, eu ia pagar de forma antecipada mesmo. Eu digo, daqui para lá eu consigo, eu vendo sapatilha, eu vendo isso, vendo aquilo outro, e eu consigo os R$ 5 para pagar ela. E aí eu lembro que um irmão que tinha aqui na igreja, aí ele parou e passando, olhou para mim de novo e disse, toma R$ 5. Aí eu disse, por que, irmão, tu está me dando R$ 5? Pega, irmão, esses R$ 5 é o pai. Como foi? Dê a parte que é de pai e fique com o dinheiro. E eu disse, amém, irmão, obrigada. Né? Aí eu, Cláudio, ganhei mais 5. Né? E eu quero te dizer algo, eu não estou dizendo isso para que você venha me dar algo, não. O que é seu, não me interessa, não. Eu estou dizendo isso para você ver que Deus vai te abençoar quando você decidir dar as primícias a Deus. Né? Não demorou muito, a escola que Daniel estudou, né? Eu lembro que eu cheguei naquela escola, eu fiz a matrícula de Daniel, né? E foi antes dele estudar lá no São Bento, e eu coloquei ele lá e me ofereci para fazer um evangelismo com as crianças durante uma semana da escola. E aí a diretora da escola disse, venha.
E aí eu fui lá para aquela escola fazer um evangelismo com as crianças. Aí antes delas entrar na sala de aula, eu fazia um culto com ela no salão. Eu fiquei conhecida naquela escola como a tia do salão. E aí eu fazia um culto com aquelas crianças. E aí a diretora chegou para mim e disse: você é uma educadora. Eu preciso de você na minha escola. A partir do próximo mês, Danielzinho não paga mais mensalidade. E você está contratada para ensinar na escola. Eu sou professora secularmente. Mas assim, quando eu fiz isso para o Senhor, eu não tinha a intenção de trabalhar na escola. Até mesmo porque eu ainda estava num processo de libertação. Eu tinha medo. Eu me formei, mas eu tinha medo de ensinar. E ela me deu a melhor turma, a alfabetização. Eu tinha que fazer os meninos ler. Mas aí são as provas de fogo que acontecem. Em 6 meses, meus alunos estavam lendo, inclusive meu filho, que foi meu aluno. Amém? Então eu quero te dizer, Deus vai abrir as portas quando você decidir dar as primícias para Ele. Eu vou te dizer, é uma atitude de coração. Senhor, eu vou ser fiel a você, independente do que falem. Né? Minha família, quando viu dar o dízimo, ela disse: como é que a pessoa vai dar o dízimo com um sofá furado na sala, com a televisão que funciona pela metade? E, meu Deus do céu, quando eu fui pregar Jesus para meu irmão, ele disse: Jesus pode melhorar a sua vida. Ele disse: pode chegar igual a tu? Ele disse: tudo que tu está vendo é passageiro. O Deus que, nesse momento que você está me vendo por baixo, é passageiro. Você vai ver por cima. Por baixo foi porque eu procurei me endividar. Mas por cima, quem vai me colocar é meu Deus. E ele chegou a contemplar isso. Amém? Então eu quero te dizer algo. É importante, quando você dá as suas primícias ao Senhor, independente do que você tem, eu vou te dizer uma coisa: Deus é Deus. Como é que eu vou dar se tem uma conta para pagar? Se tu tem fé, vai em frente. Eu não estou dizendo isso porque a igreja precisa ter o dízimo, não. Você é que precisa dizimar para o seu Senhor. Entende? Nunca pense que alguém chega aqui em cima, porque não temos esse hábito de tirar alguma coisa que é teu, não. A gente vai te ensinar para que você avance. Porque independente de você dar ou não, essa casa funciona. O Senhor nunca deixou desamparado. Nem na pandemia, gente. Nem na pandemia. A gente pode dar N testemunho aqui. Essa igreja aqui é dizimista. Ela manda para o ministério a parte que cabe, né? Júlia é tesoureira, ele pode testificar para vocês. 15% de toda a renda aqui vai para o ministério. E muitas vezes aqui em reforma as pessoas deixavam material aí na rua. A gente nem sabia quem era. Chegar, tinha uma danação de cimento aí na calçada. Quem foi que comprou? Quem sabe? Chegou, meu irmão. Bota para dentro que é da casa. Não é verdade? Então, olha para a pessoa que está aí do seu lado e diga assim: faça a prova de Deus. Se Ele não derramar uma bênção tal sobre a sua vida, pode rasgar a Bíblia. É Ele. Não sou eu que estou te dizendo isso, não. É Ele que diz: olha, se você é dizimista e ofertante, Ele diz que abra a janela do céu. É o próprio Deus que abre a janela do céu. Né? Porque a janela se abre por dentro, não é por fora, não. Não é que eu dei meu dízimo, agora eu abro a janela. Não, meu irmão, tu dá o teu dízimo e a tua fé abre a janela do céu. E é derramado. Ele não diz: não vou dar uma gotinha para essa pessoa aí. Ele diz que é derramado sobre a sua vida. Bênção sem medida. Uma bênção que você não pode medir. Né? Agora, para isso, eu tenho que decidir ser fiel. Eu tenho que decidir abrir a mão, porque a mesma mão que eu estendo é a mesma mão que eu recebo. E isso é espiritual. É você dizer ao diabo: solta o que é meu. Sai do meio. Não é? É uma prova que você está dizendo assim: eu confio tanto em Deus, que não adianta você espremer de um lado, não, porque eu sei como espremer você totalmente. Toma, pai, é teu. É teu, é teu. Meu sonho é ser a maior dizimista dessa igreja.
Vai competir contigo, Júlia. A gente vai ser pau a pau. Porque eu não quero competir com meu irmão, não, mas vai ser pau a pau. Né? Teve um tempo que eu brincava. Tinha outro rapaz que tomava conta, acho que era Eric. Eu dizia, Eric, as maiores ofertas da reforma vai ser minha. Aí ele faz, então a gente vai junto nessa. Né? Aí eu chegava para Eric e disse, ó, esse mês eu vou dar X, né? Eu trabalhava, viu? Trabalhava para dar X, né? Aí eu, vai ser X. Aí ele, puxa, mata, eu chego junto, mas não passo. Eu chego junto, mas não passo. Né? Mas a gente estava junto nessa pegada aí, porque a gente estava acreditando naquilo que Deus poderia fazer. Não é isso? E ele conseguiu, graças a Deus, os objetivos dele, eu consegui os meus. Não que eu fizesse pelo objetivo, eu fazia por amor, fez e faço por amor ao Senhor. Mas eu quero te dizer, porque você ama Ele, você é recompensada. Amém? Então, olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, não tenha nada por precioso. Só entrega a Deus o que é de Deus. E você vai ver o resultado. Diga aqui, quem quer portas abertas, provoca. Por que eu devo entregar as primícias a Deus? Eu vou te dar 3 razões, certo? Mas depois você vai encontrar mais. A primeira, porque você reconhece que Ele é a fonte. Né? Deus é a nossa fonte. Deus é a nossa fonte. Não é isso? Se Deus fechar esse ar que a gente está respirando de gracinha hoje, né? De graça, ninguém paga por ele. Se ele desligar 5 minutinhos, já era. Já era. Muita gente aqui tendo troço aqui para morrer. Não é verdade? Então, eu não posso chegar para a minha fonte e dizer assim, eu vou te negar isso. Também não posso ser ladrão da minha fonte, tirar toda a água e não entregar a parte que é dela. Ele diz que aquele que não dizima, ele está roubando. Então não podemos roubar o dízimo, não podemos roubar as primícias do dia que é do Senhor, o tempo que é de Deus. E não devemos deixar nada que roubar isso, né? Então, diga assim, reconhecer que a minha fonte é o Senhor. Por isso eu vou entregar as primícias. Tudo vem dele, tudo é para ele. Amém? Por que eu devo entregar as primícias ao Senhor? Aí eu botei aqui. Entrego porque sou grata a Deus por todo o cuidado e toda a provisão. Gente, todos nós aqui com saúde? E essa saúde vem de quem? Né? Ele sempre está renovando nossas forças. E quando uma partezinha do nosso corpo aqui dá problema, a oficina é o céu. Né? E aí a gente chega para ele, Senhor, pelo amor de Deus, faz isso funcionar legal. Faz, pelo amor de Deus, Pai. Né? Eu me arrependo disso. E aí o Senhor vai, libera o que a gente precisa. Né? Muitas vezes usa a medicina para nos ajudar. Mas se não for ele, não tem medicina certa. Chega um ponto que o médico diz assim, ó, agora só papai do céu. Aí pronto, eu estou no melhor lugar. Se é papai que resolve, papai resolve. Amém? Então, gratidão a Deus. Por que eu não ser grata a Deus por tudo que Ele fez? Não é verdade? Olha para os teus filhos. É motivo de gratidão? Olha para a tua casa, para o teu cônjuge transformado, para a tua vida. Vê você há tempos atrás e vê você hoje. Você não tem gratidão por isso, não? Então entrega as primícias a Deus. A primícia do teu tempo, as primícias da tua semana, as primícias do teu dinheiro. O que é 100 reais que você ganha e entrega a Deus? O que é? Para o que Deus faz por você? O que é 10 reais que você tem no bolso para o que Deus faz por você? O que é 1 milhão de reais que você tem no bolso para o que Deus faz por você? Se Ele deu a vida. Não é? Às vezes as pessoas dizem assim para mim, você é muito livre, você não tem problema com isso. Tem o mesmo não. Por quê? Porque o mesmo Deus que quando eu não tinha nada fez e continua fazendo até hoje. E você tem tudo? Não, mas tem o suficiente para viver. E viver bem. Mas tudo por quê? Por conta das primícias, gente. Se o primeiro lugar for dele, ninguém ocupa o restante.
Não tem pobreza para ocupar o restante, não tem doença para ocupar o restante, não tem tristeza, não tem opressão, não tem depressão. Você não vai ter menos gasto em farmácia. Amém? Menos gasto em muita coisa. Ele diz assim, porque eu entrego as primícias ao Senhor. Vou te dar mais uma razão. Eu entrego as primícias ao Senhor, porque eu entendo que eu entrego 10% e 90% é santificado e multiplicado. Ah, você está dizendo isso porque você é a esposa do pastor. Não estou dizendo isso porque eu sou a esposa do pastor, não. É como eu te disse. Você é livre para dar ou não dar. Perguntar-me quem é dizimista aqui, eu não sei dizer. Eu sei dizer que eu sou. Amém? E meu esposo também, porque eu vejo ele passar o cartão. Mas fora isso, eu não posso testificar, fulano é, Beltrano é. A gente não tem controle sobre isso. Graças a Deus por isso. Agora, eu vou te dizer uma coisa, né? Quando a gente está entregando, a gente não está entregando a homens, a gente está entregando a Deus. E quando a gente entrega a Deus, são homens naturais que recebem e administram, que deixam tudo lindo assim para você. Agora, uma coisa é certa, no reino espiritual, você está testificando, o meu Deus vive e está agindo por mim. Quando eu entrego o meu tempo a Deus, eu estou dizendo, o meu Deus vive e reina na minha vida. Quando eu estou entregando tudo que é primícia ao Senhor, eu estou recebendo o resultado que as primícias trazem. Amém? Aquele que é primeiro traz. Então, a prática das primícias é um princípio bíblico e que demonstra fé e gratidão e reconhecimento da sabedoria e da soberania divina. Amém? Diga assim, quando eu dou as primícias ao meu Deus, eu estou cumprindo um princípio bíblico que demonstra minha fé, gratidão, reconhecimento da soberania do meu Deus. Abra a tua Bíblia em Mateus 22, 37. Diz assim: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. Né? É o único momento que Deus diz assim: olha, me ame e deixa o resto comigo. Faça a sua parte, me entregando as primícias, me entregando o primeiro lugar, na sua vida, no seu coração. Antes de qualquer coisa, me coloque em primeiro lugar. Tem que socorrer alguém, antes eu oro. Tem que fazer alguma coisa, antes eu oro. Dando sempre o primeiro lugar a Deus, sempre o primeiro lugar a Deus, sempre o primeiro lugar a Deus. E aí, vai sair para trabalhar? Ora. Chegou do trabalho? Ora agradecendo. Amém? Você em comunhão com Ele o tempo todinho, dizendo assim, ei, eu estou ciente que você está aqui dentro. Ei, eu estou ciente que eu posso abençoar, eu posso orar por qualquer pessoa, que você vai fazer alguma coisa. Amém? Amém, gente? Abraão, ele deu as primícias ao Senhor. Ele desejava um filho, né? E o Senhor deu Isaac para Abraão. Mas quando o Senhor pediu Isaac a Abraão, eu acho que a pior provação da vida é quando alguém pede o nosso filho, né? Então, assim, quando Deus pediu Isaac a Abraão, eu acredito que assim foi difícil. Eu acho que aquelas passadas de Abraão até chegar naquele momento do sacrifício. E assim, é incrível assim como Abraão colocou a família dele abaixo de Deus. É como assim, Deus me deu minha família, então assim, primeiro ele, depois a minha família. Né? Abraão deixa a Sara, pega o menino e vai conversando. Imagina você conversando com seu filho. Aí, papai, a gente vai para onde? A gente vai ali. Ali aonde, papai? Criança pergunta, né? Meu amigo. Ali aonde, papai? Fazer o quê, papai? Papai, vamos brincar? Não, a gente vai ali. E dentro de você vou ter que sacrificar essa criatura. Eu vou ter que matá-lo. Por amor ao meu Deus. Será que Deus não viu essas passadas dele até ali, não? Né? Aí, papai.
Rapaz, eu fiquei pensando sobre isso, né? Aí chega lá, papai, por que tu tá me amarrando? A gente tá brincando disso, é? E ele sendo amarrado para ser colocado em cima do altar. Papai, por que tu tá fazendo isso comigo? Aí papai vai e pega uma espada. Aquele menino tinha toda a razão do mundo para estar depressivo. Papai ia me matar. Nunca mais eu saio com o papai sozinho. Papai tá doido. Na verdade, esse menino tinha toda a razão do mundo para ser revoltado. Para nunca mais acreditar em Deus. Não é verdade? É por isso que assim, a gente tem solução para tudo. Né? Tem solução para tudo. Papai, não sai, mamãe, não sai mais nunca com o papai. Por quê, meu filho? Papai ia me matar. Papai me amarrou, me botou em cima de coisa e graças a Deus o Senhor falou. Não, gente. Ele ensinou aquela criança no caminho, ao ponto daquela criança entender que mais importante que qualquer coisa é o Senhor. E sabe, José também colocou Deus em primeiro lugar. Colocou ao ponto de perdoar os seus irmãos. Colocou ao ponto de perdoar a mulher de Faraó. Colocou ao ponto de ser promovido por Deus, independente do lugar que se encontrasse. Eu acredito que quando José estava indo para aquela cadeia, ele disse, Senhor, eu estou indo para ali. Ali não presta, ali é isso, 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 isso. Mas eu sei que você está indo comigo. E Deus disse, José, para tu saber que eu estou contigo, eu vou te exaltar aqui dentro. Porque Deus não tira da situação. Deus livra lá na situação. O negócio está pegando fogo, Deus, eu estou aqui com você. Ninguém mexe. Passe, porque você vai sair com estrutura. Amém? Isso porque são pessoas que deram primícias a Deus. E quem dá primícia a Deus tem resultado. Diga assim, quem dá primícia a Deus tem resultado. Quantos sabem que Deus recebeu a oferta de Abel e rejeitou a de Caim? Muitas pessoas pregam que ele rejeitou a de Caim porque Deus gosta de animal, né? E Caim ofereceu da sua lavoura. Mas deixa eu te dizer, Deus sabia que Caim, ele não trabalha com animal. Pastor de ovelha era Abel. Caim tomava conta da lavoura, dos frutos, do pomar, de tudo que tinha ali. Então, o que fez Deus rejeitar isso? Se Deus diz, traz o dízimo de todas as coisas. Vou te mostrar aqui na Bíblia. Em Gênesis 4. Quando eu estou falando de dízimo, eu estou falando da vida, tá certo? Não é só do dinheiro em si. Aqui, ó. Gênesis 4, versículo 3. E aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Pronto, a resposta já está aí. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura deste, se agradou o Senhor de Abel e de sua oferta. Primeiro o Senhor se agradou de Abel, depois se agradou do que recebeu, porque foi primícia. Agora, por que ele não gostou da oferta de Caim? Porque foi verdura? Porque foi fruta? Não. Porque não tinha sangue? Não. Porque Caim só ofereceu a ele no fim dos tempos. Depois que fez tudo. Sobrou, leva ali para Deus. Você leu a sua Bíblia? Foi só por isso. Porque não tinha um coração para dar o que era de Deus primeiro. Porque se tivesse, tinha aberto, né? E aí, o que eu gosto disso é porque, assim, o coração não estava certo ao ponto de Deus conversar com ele, ó. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor ainda falou com ele, depois da oferta errada. Falou com ele, disse assim, ó. Por que andas irado e por que decaiu o teu semblante? Se você procedesse bem, como você aprendeu, não é certo que você seria aceito?
Se você andasse como se você foi ensinado, como seu irmão chegou e fez para mim, seu sacrifício teria sido aceito. E pelo fato de você fazer errado, né, não ser aceito, você ainda fica com raiva ao invés de mudar? Ao invés de melhorar? Fica de cara feia? Como pode? O pecado está aí. Você decide se vai praticar ou não. Está escrito. Né? Se você continuar lendo, você vai ver. Então fica aí, né? Esses motivos de meditação para mim e para você. De pessoas que entregaram as suas premissas a Deus e tiveram êxito, e de pessoas que não entregam suas premissas a Deus e cai. Né? Ah, então se eu for dizimista e ofertante, se eu entregar a primeira parte do meu dia ao Senhor, eu não vou cair? Eu não estou dizendo, eu estou dizendo a você que você vai ter uma proteção extra, que você vai ter avisos antes, que Deus sempre quer anunciar coisas para mim e para você. Lá em Jeremias 3, 33, 3, a gente está estudando isso. Né? Ele diz o quê? Clama a mim e eu vou te responder. Então, se é de manhã cedo eu começo a clamar, eu vou ter uma resposta durante o dia. E ele diz, não só que vai me responder, ele diz que ainda vai me anunciar coisas grandes que eu não conheço. Então, esse é o Deus que a gente serve, que diz assim, me dê as primícias, fale comigo primeiro. Eu vou resolver de imediato, mas aqui vai ter coisa grande para você. Aqui vai ter o resultado que você sonha. Ou talvez ele quer até nos avise de uma coisa grande e ruim que venha acontecer, mas você está avisado. Amém? Porque quando a gente olha para vou anunciar coisas grandes para você, às vezes a gente só pensa no bom porque a gente é da fé e deve continuar. Amém? Mas isso não implica que Deus venha avisar algo que venha acontecer e que você possa parar antes. Por conta da sua fé, por conta das instruções recebidas, por conta de ter ido buscar Ele primeiro, por conta de ter uma proteção extra. Amém?